Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Damasio Fagiani, eu sou aluno de pós-graduação em Nutrição e Saúde Pública e eu vou ser o coordenador dessa sala virtual 1 do 29º Cicusp da Faculdade de Saúde Pública. Primeiro, eu vou passar algumas orientações gerais aqui para a gente já ter em mente como que vai ser a dinâmica da sala. Então, a gente vai ter 7 trabalhos a serem apresentados pelos alunos e a gente tem 3 avaliadores para fazer perguntas para esses trabalhos. Cada apresentação de cada aluno vai ter no máximo 10 minutos, ok? E os avaliadores terão juntos 5 minutos no máximo para fazerem as perguntas e receberem as respostas, certo? Eu vou seguir a ordem de apresentação que foi passada pela comissão de pesquisa e vou chamando. Caso o aluno ainda não tenha chego na sala, a gente passa para o nome seguinte, ok? E outra coisa que foi orientado pela comissão de pesquisa, que ao final, quando estiver chegando no último minuto de apresentação ou no último minuto destinado às perguntas, para eu avisar vocês. Então, eu vou avisar tanto pelo chat quanto pela voz aqui, ok? Para vocês terem uma noção de quanto falta para dar o tempo estipulado. Quero também dar as boas-vindas a todos que estão assistindo a gente aqui pelo streaming, as boas-vindas aos avaliadores e as boas-vindas também a todos aqueles que irão apresentar, ok? Vocês têm alguma dúvida? Até o momento não, obrigada. Perfeito. Então, aqui seguindo a minha ordem de apresentação, a primeira apresentação de hoje será da Vitória Alexandra Silva. Oi, gente, boa tarde. Posso colocar, então, minha apresentação? Pode sim, por favor. Bom, boa tarde a todos. Vou iniciar, então, apresentando meu trabalho. Meu nome é Vitória e o nome é Local de Consumo e Fonte de Alimentos entre Residentes de São Paulo, Inquérito de Saúde de São Paulo com foco em nutrição. Bom, a gente sabe que a alimentação ela desempenha um papel importante na saúde do indivíduo, de forma que uma alimentação não saudável favorece desfechos adversos à saúde. Quando a gente pensa em alimentação, né, existe um fator muito importante que incide sobre ela, que é o ambiente alimentar. Ele pode ser definido como uma composição de 4 ambientes: o físico, o econômico, o político e o sociocultural. E juntos, né, eles propiciam oportunidades e condições que vão interferir na alimentação e no estado nutricional, tanto de indivíduos, né, como de comunidades. Existem pesquisas que apontam que fontes de alimentos consumidas fora de casa, geralmente elas estão associadas a maiores desfechos, né, adversos à saúde, quando comparadas a alimentos consumidos em casa. E aí as evidências têm mostrado que as fontes de alimentos e o local de refeição, eles são importantes fatores associados à qualidade da dieta. Só que a gente não tem um consenso sobre isso na literatura, né? Nesse sentido, então eu queria destacar a importância em avaliar os principais pontos alimentares de energia e de nutrientes de preocupação em saúde pública. Então aqui a gente vai ver gordura saturada, açúcar de adição e sódio, consumidos em casa e fora de casa, né? Para fornecer aí maiores esclarecimentos de metas para intervenções eficazes, tanto no âmbito individual, como também no âmbito coletivo, né? Pensando em políticas públicas, buscando promover escolhas mais saudáveis. O objetivo do trabalho é examinar a ingestão dietética de energia e de nutrientes de preocupação em saúde pública, né, já mencionados, por locais de refeição entre os adolescentes e adultos jovens. E também determinar as fontes de alimentos dos nutrientes de preocupação em saúde pública consumidos em diferentes locais de refeição. Falando um pouco da metodologia, é um estudo transversal de base populacional. A gente utilizou como base de dados o ISA Capital, mais especificamente a subamostra ISA Nutrição da edição de 2015. A nossa amostra é composta por adolescentes de 10 a 19 anos e adultos jovens de 20 a 30 anos, tendo uma amostra final de 832 indivíduos. Quanto ao status de peso, foi classificado, né, dos participantes utilizando os pontos de corte de referência da OMS específicos para cada grupo etário. As variáveis sociodemográficas e de estilo de vida, a gente colocou a fim de caracterizar os participantes do estudo, e aí eu dividi aqui também. Quanto aos dados dietéticos, eles foram obtidos através de uma entrevista pessoal com os participantes, através de um recordatório de 24 horas, utilizando o método de múltiplos passos. A ingestão de alimentos e bebidas que foi registrada, a gente transformou em valores de energia, macronutrientes e micronutrientes, utilizando o software IDSR, da versão 2014. Falando um pouco da caracterização dos grupos de alimentos,
a gente utilizou o sistema de classificação O que Comemos na América. Esse sistema foi originalmente projetado pelo UNIRENS, mas a gente utilizou uma adaptação para populações latino-americanas. E aí, como ele faz? Ele divide, né, ele classifica os alimentos em grupos principais, subgrupos e categorias, como eu estou mostrando aqui. São 14 grupos principais, eu coloquei aqui leite e derivados. Um dos subgrupos desse grupo principal são os queijos, e a gente tem as categorias que são um pouco mais específicas. Aqui nos exemplos, nessa questão aqui, quanto aos locais de refeição e ocasiões, eles foram dados pelos participantes, né, no recordatório, e aí a gente classificou da seguinte forma: a gente dividiu em casas, serviços comunitários e restaurantes. E para a identificação das refeições, a gente utilizou uma definição que se baseia no horário do dia em que o alimento foi consumido, né? A refeição ela pode ser definida, então, como uma ocasião em que se come mais, que geralmente, né, para o café da manhã, é entre 6 e 10 horas, para o almoço, entre meio-dia e 3 horas da tarde, e para a janta, entre as 6 e 9 horas da noite. E ocasiões em que há um menor consumo de alimentos, né, e as refeições que ocorrem fora desses horários que eu mencionei, são consideradas lanches intermediários. Para análise de dados, a gente usou o programa SAS Studio. As variáveis contínuas, a gente calculou média e erro padrão, e para as variáveis categóricas, a gente calculou a frequência e porcentagem. A gente também fez o teste de Wilcoxon para avaliar as diferenças entre energia e nutrientes de acordo com as refeições e locais de consumo para cada grupo etário, né? No caso aqui, adolescentes e adultos jovens. E para todos os testes foi estabelecido um nível de significância de 5%. Passando então para os resultados e discussão, aqui a gente tem a tabela 1, né, de caracterização da amostra, com o total de 832 participantes, sendo que a gente pode ver que 677, né, a maioria deles são adolescentes. Houve uma diferença estatística significativa entre os grupos etários para idade, renda familiar, IMC e energia. Também houve essa diferença para sexo, raça, etnia e status de país. A maioria dos participantes, eles relataram ter feito fazerem, né, as principais refeições, então café da manhã, o almoço e a janta, com exceção dos lanches intermediários que tiveram aí uma menor frequência. E a maioria dos participantes relatou ter feito as refeições em casa. Essa é a tabela 2 de energia e nutrientes consumidos por dia por local de refeição por cada grupo etário. Né, a gente pode ver que os adolescentes eles apresentaram maiores consumos de energia e nutrientes nos restaurantes, com exceção do sódio, que foi em casa, né? E para os adultos jovens, eles apresentaram maior consumo de energia e nutrientes em casa, com exceção da gordura saturada, que foi nos restaurantes. A gente também pode ver que tanto entre adolescentes quanto em adultos jovens, o consumo de energia, de gorduras saturadas e sódio foi menor em serviços comunitários. No Brasil, né, adolescentes e adultos jovens, eles costumam realizar pelo menos uma refeição ou lanche na escola ou no trabalho, né? E aí a gente sabe, então, que se passa grande parte do dia nesses locais. Só que não é onde a maioria das refeições é realizada, o que pode explicar, né, os menores valores de consumo de energia e nutrientes em questão nesses espaços, né, no trabalho e na escola. Além disso, a gente observou nesse estudo, que o consumo de carnes processadas, preparações prontas para consumo, como pizza, cachorro-quente e doces em geral, os quais são fontes de grande quantidade de energia, sódio, gordura saturada geralmente, né? Demonstrando que não necessariamente a qualidade da dieta é melhor nesse local, quando comparado aos outros locais de consumo analisados nesse estudo. Aqui eu trago a tabela 3, né, de alimentos de fonte de energia e nutrientes entre os adolescentes e adultos jovens, também de acordo com cada local de refeição. Os alimentos fontes de energia consumidos em casa e nos serviços comunitários, tanto por adolescentes quanto por adultos jovens, são bastante semelhantes, como a gente pode ver, sendo alimentos tradicionais da população brasileira. Além disso, nos restaurantes, os alimentos eles acabam sendo consumidos também, embora não tenham sido, né, as principais fontes de energia, como nos outros dois locais. Outras fontes de energia, né, que a gente pode observar nos fast foods e restaurantes takeaway, podem ser alimentos não essenciais, né, como balas, salgados fritos ou assados e as bebidas açucaradas que também apareceram. Quanto ao açúcar de adição, a gente pode ver que, de forma unânime, né, as bebidas açucaradas, principalmente sucos artificiais, são as principais fontes, né, nos 3 locais de refeição, e são consumidos tanto por adolescentes quanto por adultos jovens. Já com relação ao sódio, prevaleceu aí o consumo de arroz e de pão francês em todos os locais de refeição, para ambos os grupos etários também. A gente pode observar que a dupla, né, o arroz e feijão, ele ainda aparece como mais consumido entre os adolescentes, tanto em casa quanto nos serviços comunitários.
Já entre os adultos jovens, não aparece tanto essa combinação, que pode ou não sugerir uma piora da qualidade da dieta. Quanto a gorduras saturadas, o leite integral ele é observado como uma das principais fontes de gordura saturada consumido nos 3 locais, também por adolescentes e por adultos jovens. E os adolescentes, eles demonstram fontes de alimentos de melhor qualidade, né, quando comparado aos adultos jovens, se a gente for ver aqui. Bom, concluindo, então, a gente pode ver que ambos os grupos etários eles realizaram a maioria das refeições em casa. A gente não houve achados unânimes, né, quanto ao maior consumo de energia e nutrientes de preocupação em saúde pública, de acordo com cada local de refeição para adolescentes e adultos jovens. E a gente conclui também que políticas públicas de saúde e estratégias de mudança de comportamento, elas devem considerar o local de refeição, né, de consumo dos adolescentes e dos jovens adultos. É importante, né, que as estratégias sejam voltadas para os locais onde esses grupos etários passam a maior parte do tempo e realizam a maioria das refeições para apoiar as decisões mais saudáveis. Aqui eu trago os pontos fortes e limitações. Vitória, a amostra representativa. Desculpa te interromper, só porque faltam 40 segundos, tá? Tá bom. A gente tem uma amostra representativa de indivíduos que vivem no município de São Paulo, né, que é a maior cidade do Brasil em termos de população, e análise integrativa da dieta por meio do sistema adaptado que eu mostrei, que representa os alimentos comumente consumidos no contexto brasileiro. E como limitações, né, a gente tem medidas autorrelatadas do consumo alimentar, o que pode implicar na presença de subrelatos, limitando a objetividade dos resultados. E os participantes são da mesma cidade, o que pode dificultar a generalização do estudo. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Vitória, pela apresentação, parabéns. E agora eu passo a palavra para as avaliadoras. Elas podem se dividir livremente, como vocês preferirem, a ordem de perguntas, tá? Só vou controlar o tempo também de 5 minutos ao todo, tá? Entre as perguntas e as respostas, ok? É um prazer, parabéns, Vitória, né, pela sua apresentação brilhante. Só me apresentando rapidamente, eu sou de Vitória, Espírito Santo, professora da Federal aqui, curso de nutrição da UFES, e atualmente faço pós-doutorado na epidemiologia. Um prazer em conhecê-los. Vitória, eu achei muito bacana o seu trabalho, um tópico muito relevante, né, abordado. Eu tenho 2 rápidas perguntas para te fazer. Eu achei intrigante assim, você colocar no mesmo estudo 2 faixas etárias, apesar de adultos jovens, que estão em momentos da vida tão distintos, momentos financeiros, momentos, né, de dependência. Aí eu queria saber o que levou os pesquisadores com a amostra, o que levou vocês a juntarem? É um efeito de comparação? Me conta um pouquinho, de adolescentes e adultos jovens. Sim, foi mais no sentido de comparação mesmo e de proximidade entre as idades, apesar de não ser tanta, né? São faixas etárias mais próximas do que se fizesse, por exemplo, entre adolescentes e idosos, por exemplo. Ok. Outro fato que eu fiquei intrigada, também achei interessante, é que a maioria das refeições realizadas em casa havia também maior quantidade de gordura saturada, adição de sódio. O que você acha que é possível fazer para isso mudar, Vitória, com o seu estudo? Então, que aí a gente tem uma influência de vários fatores, né? Então, eu acho que por meio de políticas públicas mesmo com relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que hoje estão muito presentes na alimentação da população brasileira e que isso vem aumentando com o tempo. A gente pode ver até na pesquisa de orçamento familiar, que isso vem aumentando, né? Vem diminuindo o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, se a gente for pensar na classificação do guia, né? E vem aumentando de alimentos ultraprocessados, que são grandes fontes de gorduras saturadas, de grande densidade energética, né? Sódio. Então, acho que seriam mais na questão de políticas públicas voltadas para uma diminuição do consumo desses alimentos. Né? A gente pode até mencionar... Um trabalho na atenção primária, né? Com guia alimentar. Fiquei pensando também. A gente pode até pensar na questão da rotulagem, que tá vindo uma mudança agora, enfim. Isso. Muito legal. Obrigada. Está respondido, Vitória. Passo para a próxima. Eu que agradeço. Não sei se alguém vai falar.
Pode ser a última. Pois que eu tenho tempo ainda, tá? Mas só para reiterar o que a professora falou, eu sou pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública, né? Já quantas vezes que eu participo do ciclo. Prazer, viu, Liane? Prazer. Outra. E eu fiquei com uma situação bem parecida com a sua, que você perguntou, de onde viriam essas duas comparações em idade, porque eu fiquei no seu resumo não tinha tabela. Eu fiquei pensando, será que essas pessoas trabalham fora? Será que essas pessoas têm uma renda? E em que fase foi feita essa coleta? Então, por essa diferença de trabalhar fora, não trabalhar fora, e ser adolescente e jovem adulto, teria uma diferença nessa situação de trabalhar ou não fora. Então, Vitória, só pensando de novo nisso que a Luciane falou, eu gostaria de colocar que faltou assim uma explicação maior no seu trabalho só a esse respeito. A gente não sabia quem era essa população, se realmente eles trabalhavam fora ou não, se eram assim, de repente são jovens e adolescentes, mas que estão num momento de vida muito parecidos, ou não, entendeu? Então foi essa mesma dúvida que eu tive. Muito bacana o seu trabalho, muito obrigada, muito relevante, tá? O projeto ISA é fantástico, né? Traz para a gente várias informações, e a sua limitação está muito bem colocada, você falar que não tem, que talvez da mesma cidade, ser um centro, ser São Paulo, a gente não consiga extrapolar. Obrigada, viu, Vitória? Imagina, eu que agradeço, muito obrigada. Boa tarde, parabéns pelo trabalho, Vitória. Também vou rapidamente me apresentar, eu sou nutricionista, epidemiologista e pós-doutoranda no NUPENS, aqui da USP, meu primeiro ano no evento, e acho que as professoras já falaram também um ponto que me chamou a atenção, e rapidamente, assim, uma pergunta que eu iria te fazer é como que vocês definiram aquela refeição que era preparada em casa, mas consumida no trabalho ou na escola, e se também tinha alguma informação de se essa escola era pública ou privada, porque a gente sabe, né, que tem o PNAE nas escolas públicas, que pode favorecer uma melhor qualidade da alimentação. E parabéns pelo trabalho. Oi, obrigada. Realmente a gente não fez essa diferenciação, é uma das dificuldades, né, se a pessoa levou de casa ou se ela adquiriu no local, né? Essa não foi uma das variáveis que a gente utilizou. Perdão, qual que era o segundo ponto? Se tinha alguma informação do tipo de escola que esse adolescente frequentava. Também a gente não utilizou como variável no estudo, né? Poderia ser um ponto a enriquecer aí o debate, sim, mas a gente não utilizou. Certo, respondido. Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Bom, cumprimos os 5 minutos à risca. Eu não quis avisar 1 minuto antes, porque eu achei que ia mesmo dar meio que o tempo, mas qualquer coisa no próximo eu aviso vocês também, tá? É que eu prefiro, às vezes, não cortar e seguir o fluxo. Obrigado por ter cumprido o horário, Vitória, na apresentação, e obrigado a vocês todos pelo cumprir o horário das perguntas também. Agora a gente pode passar para a próxima apresentação, que ela é da Stephanie Martins Moreira. Olá, gente. Boa tarde. Vou aqui compartilhar minha tela, só um segundinho. Perfeito, Stephanie. Só confirmem para mim, por favor, vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Tá aparecendo. Para mim, ela não tá tela cheia. Não sei se para as avaliadoras tá. Mas eu consigo ver, sim. Eu consigo ver, tá tranquilo. Tá. Perfeito. Então tá bom. Boa tarde a todos, meu nome é Stephanie, eu sou aluna do curso de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública e bolsista de Iniciação Científica pelo CNPq, e orientada pela professora Maria Augusto Cardoso, vou apresentar hoje para vocês o meu trabalho de Iniciação Científica, intitulado como Adesão ao Guia Alimentar em Crianças Menores de 2 anos na Coorte Mina Brasil. Bem, fazendo uma breve introdução, então, sobre o tema, a gente sabe que os primeiros 1000 dias de vida da criança são considerados uma janela crítica, né, para um adequado crescimento, desenvolvimento e saúde infantil. Dessa forma, uma boa nutrição nessa fase da vida deve ser considerada uma prioridade. A OMS e o Ministério da Saúde eles recomendam que o aleitamento materno ele seja feito exclusivamente até o 6º mês de vida da criança, seguido pela introdução, né, de alimentos complementares. E uma dieta de boa qualidade no início da vida, ela tem um potencial, né, de promover um adequado crescimento e desenvolvimento, também tem potencial da formação de hábitos alimentares saudáveis e tem consequências positivas na saúde de adolescentes e adultos.
Em 2019, o Ministério da Saúde do Brasil, ele publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, alinhado ao Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014. Esse guia, publicado em 2019, é o primeiro guia alimentar do país voltado para a população infantil até 2 anos, que considera a nova classificação dos alimentos baseada no processamento, na extensão e no propósito do processamento industrial. No entanto, apesar da publicação de estudos que se propuseram avaliar o consumo, por exemplo, de ultraprocessados nessa população até 2 anos, são poucos os estudos ainda que buscam avaliar a adesão das recomendações desse guia, publicado em 2019, de uma maneira mais generalizada. E provavelmente isso se deve devido à recente data de publicação do documento. Dessa forma, o meu estudo ele teve como objetivo analisar a adesão às recomendações do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos entre participantes de uma coorte de nascimentos em Cruzeiro do Sul, que é um município localizado no estado do Acre. Falando um pouco sobre o perfil da coorte na qual o meu estudo está inserido, a coorte Mina Brasil é uma coorte materno-infantil que acompanha mães e bebês desde seu nascimento, entre julho de 2015 e junho de 2016, no Hospital da Mulher e da Criança do Vale do Juruá. Nesse período, ao todo, foi registrado o nascimento de 1.551 indivíduos vivos, sendo que 1.246 foram elegíveis para acompanhamento. Após o nascimento, essas crianças elas foram avaliadas de maneira presencial aos 6, 12 e 24 meses de idade, sendo que nessas avaliações presenciais, os pesquisadores aplicaram um questionário de atualização de informações socioeconômicas, demográficas, também de práticas alimentares e de morbidades. Também foi feita a aferição de medidas antropométricas e coleta de material sanguíneo e fecal. Na minha análise, foram utilizados os dados referentes às práticas alimentares das crianças de 1 e 2 anos, sendo que compuseram a análise 774 indivíduos com 1 ano e 854 indivíduos com 2 anos. Com relação aos indicadores da alimentação complementar, eles foram selecionados a partir das principais recomendações a respeito da alimentação infantil, de acordo com o preconizado pelo guia. Os indicadores que eu selecionei foram aqueles que se adaptavam melhor à realidade de estudo e também cuja análise ela poderia ser feita a partir dos dados de alimentação complementar que já haviam sido previamente coletados na minha pesquisa. E os indicadores eles foram elaborados agrupados então em 10 componentes principais que foram o aleitamento materno continuado, sendo considerado adequado o oferecimento de leite materno em conjunto com a alimentação complementar. Consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Foi considerado adequado o oferecimento de pelo menos um alimento de cada um desses grupos alimentares que estão citados aqui, no almoço e no jantar. Considerado adequado o oferecimento de pelo menos uma fruta ao longo do dia e inadequado o oferecimento de cafés e chás. Com relação ao consumo de alimentos com açúcar e ultraprocessados, foi considerado inadequado, Na realidade, esses são alimentos contraindicados pelo guia para crianças menores de 2 anos. O consumo de alimentos fontes de ferro e o consumo de água foram considerados adequados. O guia ele preconiza que em 12 e 24 meses a criança já esteja recebendo almoço e jantar, o que foi considerado adequado na presente pesquisa, sendo que as refeições já devem estar sendo oferecidas em pedaços. E com relação ao uso de chupeta ou chuquinha e o uso de mamadeira, eles foram considerados inadequados. Os dados de consumo alimentar, eles foram coletados através de um questionário de consumo alimentar que foi aplicado à mãe ou ao acompanhante da criança que estava no dia da avaliação presencial em Cruzeiro do Sul e foi relativo ao consumo alimentar das últimas 24 horas da criança. E o cálculo da frequência absoluta e relativa dos componentes de alimentação complementar foi feito utilizando o programa Stata na sua versão 16. Como vocês podem perceber aqui na tabela, eu analisei uma série de componentes da alimentação complementar, então eu selecionei alguns que eu considerei bastante relevantes de trazer para vocês hoje, porque devido à escassez de tempo não daria para eu discorrer sobre todos. Então, com relação ao consumo de alimentos in natura e minimamente processados, a gente pode ver que houve um baixo consumo de alimentos de feijões entre as crianças, tanto com 1 quanto 2 anos. Na realidade, foi o grupo alimentar menos consumido entre as crianças de 1 ano e o segundo menor consumido entre as crianças de 2 anos, sendo que 11,9% das crianças de 1 ano e 7,8% das crianças de 2 anos relataram fazer esse consumo no dia anterior. Com relação ao consumo de alimentos com açúcar, na composição adicionada, a gente percebe que 91,2% das crianças de 1 ano e 92,6% das crianças de 2 anos relataram consumir pelo menos um alimento com açúcar no dia anterior.
Com relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, a gente percebe que 87,3% das crianças de 1 ano e 92,8% das crianças de 2 anos relataram consumir também pelo menos um tipo de ultraprocessado no dia anterior. E com relação ao número de refeições diárias, né, a gente percebe que 49,6% das crianças de 1 ano e 46% das crianças de 1 ano relataram fazer pelo menos consumo de 2 refeições de panela no dia anterior, que aqui a gente considerou como almoço e jantar. Aqui, esse gráfico, apenas plotei ele com as informações anteriores, que eu já mostrei, né, para facilitar a visualização de vocês. Então, a gente consegue perceber um consumo baixo de alimentos do grupo de feijões, menos da metade consumindo almoço e jantar no dia anterior, e um alto consumo de ultraprocessados e um alto consumo de açúcar, de alimentos com açúcar na composição ou adicionado. Com relação ao baixo consumo de feijões, né, a gente sabe que o feijão ele é considerado um marcador de consumo saudável, uma vez que ele contribui para a composição de uma dieta rica e equilibrada em nutrientes. Dessa forma, a baixa prevalência do seu consumo é um fator bastante preocupante. E o guia, né, ele recomenda que a alimentação da criança nesses primeiros 2 anos de vida ela deve ser pautada no consumo de alimentos in natura e minimamente processados, uma vez que esses contribuem positivamente para o pleno crescimento e desenvolvimento da criança. Com relação ao alto consumo de ultraprocessados, a gente sabe que esses são alimentos tipicamente densos em energia, com alto teor de açúcar, gordura e sal, e baixos em fibra, proteína, vitaminas e minerais. Apesar do acesso a famílias a esse tipo de alimento ter aumentado, o guia ele contraindica o oferecimento desses alimentos a menores de 2 anos. E na literatura a gente encontra dados, né, que o consumo de ultraprocessados está relacionado a maiores riscos de dislipidemias, de sobrepeso, de obesidade em crianças, além também de estar relacionados a prejuízos na adequação de micronutrientes. Com relação ao alto consumo de alimentos com açúcar, né, a gente sabe que as crianças elas têm uma predisposição, né, a consumirem alimentos com um sabor mais adocicado, uma preferência por esse tipo de alimento. No entanto, essa predisposição ela pode ser modulada pela disponibilidade de alimentos e também por influências culturais. O guia ele traz que o consumo de açúcar ele está relacionado a prejuízo na saúde bucal, com aparecimento de cáries, obesidade, surgimento de doenças crônicas, além do sabor adocicado dificultar a aceitação de outros alimentos. E por fim, com relação ao baixo consumo de refeições de panela, né, a gente percebeu que mais da metade das crianças com 1 e 2 anos não atingiram, né, a recomendação mínima do consumo de almoço e jantar no dia anterior, e o guia reforça que o consumo diário de almoço e jantar é de extrema importância para que a criança atinja as necessidades nutricionais adequadas para o seu período de vida. Como fortalezas, eu ressalto que esse é o primeiro estudo da Amazônia Ocidental brasileira a avaliar a adequação da alimentação complementar de crianças segundo as recomendações do guia publicado em 2019, e como fraqueza eu destaco que o questionário de consumo alimentar utilizado ele foi desenvolvido antes da minha pesquisa. Então, eu acredito que se ele tivesse sido desenvolvido sobre a ótica do preconizado pelo guia, talvez eu pudesse avaliar outras variáveis, como variáveis quantitativas, por exemplo. E como conclusão, foi possível constatar que a adesão às recomendações de alimentação complementar se deu de forma deficitária em diversos fatores, o que torna evidente a necessidade da adoção de estratégias para melhorar a qualidade da alimentação infantil na Amazônia Ocidental. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado pela apresentação, Stephanie. Agora passo a palavra para os avaliadores. Acho que eu vou fazer umas perguntinhas para a Stephanie. Stephanie, parabéns pelo seu trabalho. Eu estou aqui em Araraquara, também acompanho uma coorte materno-infantil com 2.000 crianças em segmento, eu sei o quanto é difícil, e eu queria te fazer umas perguntas que realmente foram dúvidas para mim. Primeiro, essa sua coorte é prospectiva, correto? Isso mesmo. Certo. Aí você está com essas crianças de 1 e 2 anos, elas são de 2015 a 2016, essas crianças hoje em dia já estão com 4, 5 anos, quase 5 anos, correto? Sim, inclusive ela foi avaliada agora no começo desse ano e no final do ano passado o segmento de 5 anos. A gente está fazendo acompanhamento ainda delas. Entendi. Então, porque aí você colocou essas mesmas crianças, você viu uma parte retrospectiva desse acompanhamento alimentar nas crianças de 1 ano e depois essas mesmas crianças aos 2 anos de forma retrospectiva? Essa é a minha pergunta. Isso, na realidade, a maior parte das crianças, elas foi avaliado o consumo alimentar dela tanto de 1 ano quanto de 2 anos,
mas existe uma parte que que eu avaliei o consumo alimentar só de 1 ano e outra parte só de 2 anos, mas a grande parte foi avaliada nos 2 anos. Porque até você está com uma quantidade maior nos 2 anos do que com 1 ano, né? Que como aqui a gente tem uma busca ativa atrás das perdas, eu falo, nossa, ela nem está perdendo, ainda está ganhando criança, né? Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Então, Stephanie, dentro disso, o que eu queria te perguntar agora, a morbidade dessas crianças, como você avaliou essa interferência na alimentação? Porque essas crianças de 1 a 2 anos têm um sistema imunológico super inato ainda, né? E elas têm umas morbidades bastante graves, ou não? Na região, como é, e como você fez essa relação entre as morbidades e a alimentação, que a gente sabe que influencia muito, uma diarreia, uma doença de fase aguda, então isso que eu gostaria de saber. Legal. Na realidade, no meu estudo, eu não avaliei fatores associados, né, o consumo desses alimentos, mas é o tema da minha pesquisa, da minha seguinte pesquisa de iniciação científica, que eu vou continuar com a professora, e o objetivo é justamente avaliar, né, esses fatores que estão associados à baixa adesão aos indicadores do guia. Tá bom, Stephanie. Estou satisfeita. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. Boa tarde, Stephanie, parabéns pelo trabalho, acho que traz dados para uma população que é negligenciada, que a gente tem pouca informação na literatura, e chama muito a atenção esse aumento, né, do 1, 2 anos, mesmo com as limitações que tu apontou no teu estudo, dos alimentos ultraprocessados e também essa diminuição dos alimentos marcadores de uma alimentação saudável como o feijão. Então, a minha pergunta é mais no sentido, tendo estudado, conhecendo essa população que tem determinadas peculiaridades, o que tu acha que pode ser feito para tentar frear esse aumento no consumo de alimentos ultraprocessados nessas crianças, especialmente porque agora elas já estão com 5 anos e provavelmente esse aumento parece crescente com a idade, né? Eu acho que um fator bastante importante é a capacitação de profissionais que estão lidando diariamente com essas crianças, principalmente na atenção básica, né? A gente sabe que o Guia Alimentar para Criança é um documento bastante recente, muitos profissionais ainda não tiveram acesso e capacitações, né, referentes a ele, para passar essas informações, né, para as mães. Então, acredito que a capacitação de profissionais e essa passagem de informações, né, para os responsáveis das crianças sobre o prejuízo de consumo de alimentos ultraprocessados e também sobre o prejuízo de alimentos com açúcar, né, que é uma coisa inovadora, assim, que o guia trouxe, é um fator que eu acho que auxiliaria muito, assim, na informação das mães e, consequente, melhoria, né, da alimentação dessas crianças. Certo, obrigada. Só para avisar que falta 1 minuto, tá? Rapidamente, Stephanie, não ficou muito claro na metodologia o que você considera alto e baixa adesão, só para fechar. Legal. Na realidade, o guia ele não traz informações estatísticas, assim, né, do que pode ser considerado a prevalência, que pode ser considerada adequada e inadequada. Então, o meu objetivo, na realidade, foi analisar sobre a minha ótica as prevalências que eu encontrei, né, e também comparando com outros estudos relativos à alimentação infantil do Brasil de forma generalizada, né, como a PNS e alguns estudos transversais que eu também comparei. Mas o guia ele realmente não traz assim, né, essa informação estatística do que é considerado uma baixa prevalência ou uma alta prevalência. Ok, eu acho que falta isso, assim, nem que seja você colocar que foi os autores definiram, né? Porque se você pretende publicar, eu acho interessante. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada pelas sugestões. Bom, faltam 9 segundos, então acho que não vai dar tempo de nada. Então, quero agradecer a Stephanie pela apresentação, agradecer mais uma vez o cumprimento do tempo, tanto na apresentação quanto nas perguntas. E acho que a gente pode passar, né, para a próxima apresentação, que é da Aide Cristina Felipe Borges. Oi, boa tarde. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Perfeito. Tá, então, boa tarde. Vou começar. Meu nome é Aide. Eu sou aluna de nutrição da FSP USP. Eu fiz esse trabalho como bolsista PUB do projeto Clique Prato. Fiz junto com a professora Josiane, que é professora da Unifesp, sob orientação da professora Dirce Marchione. O nome do projeto é A Presença de Leguminosas e Hortaliças nas 5 macro-regiões do Brasil. Avaliação a partir do registro fotográfico do celular. Bom, uma contextualização geral. A partir da urbanização, houve uma mudança nos hábitos alimentares, no estilo de vida e no estado nutricional da população mundial, né?
a partir do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e da redução dos alimentos minimamente processados in natura, que são as leguminosas, frutas e hortaliças. Uma avaliação os resultados da POF de 2017 e 2018 em comparação com a POF 2008 e 2009 mostra a redução dos alimentos tradicionalmente consumidos no Brasil, como o arroz e o feijão, né, uma redução do feijão de 73% para 60% e do arroz de 84% para 76%. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a presença de leguminosas, legumes, verduras e frutas nas refeições das 5 macro-regiões do Brasil, a partir do registro fotográfico com o celular. Eu vou explicar como que a gente conseguiu essas imagens, como que a gente fez esse banco de dados, né? Esse projeto foi desenvolvido dentro do projeto maior, que é o Clique Prato, que teve como objetivo avaliar a qualidade das refeições a partir de fotos de celular que são enviadas por voluntários do Brasil inteiro. A gente tem critérios de avaliação para essas imagens, que a gente chama de índice de qualidade da refeição, o IQR Foto. São 9 critérios no total, eu avaliei 2 deles, né, que é a presença de leguminosas e a presença de verduras, hortaliças, legumes e frutas. E a gente faz essa avaliação para um treinamento de máquina, que é a criação de uma inteligência artificial, porque no futuro a gente pretende criar um aplicativo que consiga avaliar essas fotos automaticamente a partir do envio. No momento, a gente recebe as fotos a partir desse link que eu coloquei na tela e do QR Code, né, que também dá acesso a esse link. Assim que a pessoa acessa, ela entra nessa página do projeto, aí tem acesso ao termo de consentimento que explica o que é o projeto. A pessoa pode enviar mais de uma foto por dia, quantos dias quiser, de quantas refeições. Na verdade, a gente considera apenas as refeições almoço e jantar, né? Aí a pessoa, ao aceitar o termo de consentimento, ela tem acesso a essa página, ela precisa preencher esses dados, que são o sexo, a idade, o estado, a escolaridade, e aí pode enviar a foto. Na verdade, só dá para enviar uma foto por vez, mas a pessoa pode enviar mais de uma foto todos os dias, né? Por dia, enfim, todos os dias. O nosso banco de dados, quando eu fiz a avaliação, tinha 1.987 fotografias de almoço e jantar, como eu falei antes, das 5 macro-regiões, tanto homens e mulheres participaram, com idades variadas de 18 a 81 anos e com diferentes níveis de escolaridade. A gente fez análises estatísticas no Stata, fez o teste Q quadrado de Pearson e considerou como nível de significância 5%. É importante também dizer que o projeto Clique Prato, ele foi aprovado no Comitê de Ética da FSP-USP. Então, métodos e procedimentos. A gente, como eu falei antes, eu usei 2 critérios do IQR Foto, que já tinham sido anteriormente definidos, né, para avaliação das fotografias, que são a presença de leguminosas e a adequação do consumo de verduras, legumes e frutas. A gente considera essa adequação como uma porção maior ou igual a meio prato, e a gente não considera a presença de batatas, mandiocas e outros tubérculos, porque isso está em outro critério, né, do IQR Foto. E aí também a gente fez um levantamento dos tipos de leguminosas, hortaliças e frutas que estavam presentes nas imagens, para a gente ver quais que mais apareciam. Como resultados em relação ao primeiro critério, que era a presença de leguminosas, a gente viu que leguminosas estão presentes em 52% das imagens que a gente recebeu, e as leguminosas que mais aparecem são os feijões, os diferentes tipos, feijão carioca, feijão preto, feijão fradinho, enfim, 73% dessas fotos. Em relação à região do Brasil, né, que as fotos mostraram a maior presença de leguminosas, a gente tem o Sudeste com 54% e o Sul com 53%. E a menor presença no Norte, 34%, com diferenças estatísticas. A adequação do consumo em relação ao sexo. O masculino apresentou 51% e o feminino 52%. Não teve diferença estatística entre eles. Também não teve diferença estatística em relação ao consumo de leguminosas. Em relação à idade, deu mais ou menos a mesma coisa, então adultos 51% e idosos 53% das fotos. Escolaridade deu a mesma coisa, 52% para menor escolaridade, que a gente considera até graduação incompleta, e maior escolaridade a partir da graduação completa. Também não deu diferença estatística. Quando a gente fez uma análise por tercis, a gente separou as pontuações gerais, né, a partir do índice de qualidade de refeição, né, o IQR Foto. Como eu falei antes, a gente tem 9 critérios, eu analisei 2 deles, e aí a gente separou as fotos por primeiro tercio, aquelas imagens que têm a menor pontuação, de 0 a 3,
o segundo tercio de 4 a 5 pontos, o segundo tercio de 4 a 5 pontos e o terceiro de 6 a 9. No primeiro tercio, a gente viu que 26% das fotos apresentavam leguminosas, no segundo, 57%, e no terceiro, 80%, com diferença estatística entre os grupos. Agora, passando para o segundo critério, né, que é a adequação do consumo de frutas, verduras e legumes, a gente percebeu que 70% das imagens não apresentavam adequação, o que é um número bastante alto, né? Em relação aos destaques, nas imagens que apresentavam frutas, a mais presente era a banana, em 48% delas, 16% tinha tomate, 12% cenoura e 9% alface, que foram as verduras e legumes que mais apareceram. Em relação à região do Brasil, a maior adequação se deu nas fotos enviadas pelo Centro-Oeste, 45%, a menor nas fotos enviadas pelo Sudeste, 27%, com diferença estatística também. A adequação do consumo em relação ao sexo, a gente viu uma maior adequação no sexo feminino, 34%, e menor no sexo masculino, 17%, com diferença estatística entre eles. Em relação à idade, as fotos enviadas por adultos tiveram 28% de adequação, né, no consumo de verduras, legumes e frutas, e enviadas por idosos, 37%, com diferença estatística também entre os grupos. Em relação à escolaridade, a gente não teve diferença estatística. Com menor escolaridade, a gente teve adequação em 32% das imagens e maior escolaridade, 68%. De novo, a gente fez uma divisão, né, por tercis aqui, que são as fotos separadas pela pontuação geral, pelo índice de qualidade da refeição, IQR Foto, considerando o critério de adequação do consumo de verduras, legumes e frutas. A gente vê que no primeiro tercio, que são as fotos que têm a menor pontuação, teve apenas 7% de adequação nesse critério. O segundo perfil, que tem o segundo tercio, que tem as pontuações medianas, 30%, e no terceiro, 63% de adequação no consumo de verduras, legumes e frutas, com diferença estatística também entre os grupos. Então, como conclusão, a gente percebe que teve uma baixa presença, né, de leguminosas nas imagens, principalmente se a gente for considerar que feijão faz parte da cultura alimentar do brasileiro, né, considerado o elemento base das refeições, e também teve uma baixa adequação no consumo de frutas, verduras e legumes, em só 30% das imagens. E esses resultados eles estão em acordo, né, de acordo com os estudos que apontam a redução dos consumos de alimentos in natura e minimamente processados no Brasil. É importante dizer que o projeto Clique Prato, desculpa, ainda está recebendo fotos, né, no Brasil inteiro. Então, deixo aqui o link, o IQR Foto, caso vocês queiram participar do projeto, mandar mais imagens, enfim. E deixo também as nossas redes sociais, o Facebook, Clique Prato, e o Instagram também, @Clique Prato. Muito obrigada. Obrigado, Aide. Parabéns pelo trabalho. Mais um trabalho também que cumpriu muito bem o tempo. E agora passo para as trabalhadoras. Boa tarde, Aide. Parabéns também pelo trabalho. É super interessante ver esses métodos de avaliação do consumo alimentar incorporando essas novas tecnologias. E a minha pergunta é mais de metodologia, né? Porque o meu pós-doutorado é no Nutrinet Brasil, que é um estudo de corte online, e como que vocês trabalharam para o recrutamento dessas pessoas? Porque eu vi que você tem uma população uma amostra muito heterogênea, né? Em escolaridade, 5 macro-regiões do país. Então, como que vocês trabalharam para recrutar esses voluntários? E eu fiquei com uma dúvida, se a mesma pessoa ela pode enviar mais de uma foto. Então, são esses dois questionamentos. Sim, então, primeiro, a parte mais difícil é, de fato, recrutar voluntários, porque a gente, enfim, usa as redes sociais, né, Instagram e Facebook, mas também usa da divulgação em sites, em jornais que fazem matéria sobre o projeto, e aí a gente consegue bastante voluntários. Mas é muito difícil ter, assim, uma quantidade frequente de envios. Geralmente, quando sai alguma notícia sobre o projeto, a gente recebe bastante fotos, mas, assim, e a amostra é muito maior do Sudeste, principalmente de São Paulo, né? Porque a gente está aqui. A gente faz um projeto USP em parceria com a Unifesp, então tem muito mais pessoas daqui, né, de São Paulo. E qual foi a segunda pergunta? Desculpa. Foi essa do recrutamento, e se a pessoa pode enviar mais de uma foto
né, para vocês, se a mesma Sim. pessoa envia mais de uma foto? Sim, essa é uma outra limitação do trabalho, porque sim, a gente recebe fotos de mais da mesma pessoa, né? Várias fotos. A gente não consegue ter a certeza porque a caracterização da pessoa não identifica a pessoa. Mas sim, a pessoa pode enviar, né? Pelos dados ali, a gente vê pelo sexo, idade e a região, e às vezes até pela própria foto, a gente vê pelo padrão, pelo prato, enfim, a gente vê que é a mesma pessoa que está mandando, mas a gente não tem certeza. Só que isso também é uma limitação na hora que a gente vai analisar, né? Obrigada. Por nada. Posso falar, Liane? Pode sim, fala. Aide, olhando para o seu título, pensando, né, que outras pessoas podem se interessar pelo título, você não acha que falta a palavra nas refeições? Porque fica uma sensação que é um trabalho agrícola, se eu estiver lendo, tem a palavra. O que você acha sobre isso? Não, acho que sim, acho que é uma boa sugestão. Só que como o título já é bem grande, acho que a gente definiu por isso, por causa do tamanho mesmo, mas talvez ajude mesmo a definir melhor. Vamos cuidar. E a última pergunta, se houve alguma perspectiva estatística proporcional aos estados, às macro-regiões, em termos de recebimento, para que você caracterize essas macro-regiões? Não, a gente ainda não fez, mas a gente pretende fazer mais adiante, porque a gente continua recebendo fotos, né? E aí, mas enfim, realmente, como eu falei antes, a gente faz mais ou menos um levantamento, né? A gente conhece, vai acompanhando, até porque a gente tem que ir analisando as fotos e avaliando, e a gente sabe que o Sudeste é o que mais envia fotos mesmo. Oi, Aide, parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu imagino Obrigada. que deva ser uma ferramenta muito difícil, né? Que você pode receber fotos de todas as situações, não tem uma coisa estabelecida. E eu fiquei me perguntando uma situação. Existe um questionário para que essas pessoas participem? Elas respondem a algum questionário socioeconômico? Não, as únicas informações que a gente recebe das pessoas, que a gente consegue colher das pessoas, são aquelas que eu mostrei, que é sexo, idade, escolaridade e região. A gente não tem nenhum tipo de questionário, porque a gente acha que isso pode limitar o envio, e no momento a gente precisa de um banco de fotos muito grande, que a intenção é, de fato, fazer essa análise, esse treinamento de máquina, né, para que a gente consiga desenvolver essa inteligência artificial para mais para frente criar um aplicativo que faça isso automaticamente. Então, a gente precisa de um grande número de fotos, assim. Acho que ela travou para mim. Oi, tá me ouvindo? Eu não sei se você conseguiu ouvir minha resposta. Sim, sim. Ouvi, quase até o final. É que aqui a internet aqui no César da USP e Araraquara também não é tudo isso de bom. Mas deixa eu falar para você. É porque eu senti falta, assim, porque na verdade teria uma condição de pratos iguais, parecidos, mas eu gostaria que tivesse uma informação de uma... Quer dizer, não é o seu projeto, mas eu acho que iria interferir uma informação de renda per capita dessa população, entendeu? Que aí você está falando, não tem, mas você não sabe com que tipo de população você está trabalhando, entendeu? Na verdade, a única informação mesmo que a gente tem é a escolaridade. Tá. O que já é um começo, né? Bem grande. E a escolaridade também. Você dividiu só por superior incompleto e superior completo. Isso não limitou um pouco a sua informação? Na verdade, eu dividi para fazer a avaliação desse trabalho, né? Mas a gente tem estudo separado, assim. A gente tem esses dados. Tipo de estratificação, né? Sim, a gente tem. Com anos de estudo. Tá bom, Aide, muito obrigada, viu? Por nada. Obrigado novamente, Aide. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado novamente por cumprirem os prazos de tempo aqui. E agora eu vou passar para a próxima apresentação, que é do Guilherme de Almeida Silva. Oi, pessoal. Posso espelhar a tela? Pode sim, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Eu sou Guilherme de Almeida Silva, estudante de nutrição na FSP USP, e hoje eu vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi durante a iniciação científica, junto com a Josiane Stellucci, e sob orientação da professora Dice Macchione, e titulado Avaliação do consumo de proteína animal a partir do registro fotográfico do celular. Bem, o objetivo do trabalho foi avaliar a frequência do consumo de proteína animal de acordo com o tipo de carne, conforme o critério de adequação, nas 5 macro-regiões brasileiras, a partir do registro fotográfico da refeição obtido pelo celular. Esse trabalho também utilizou dados secundários do projeto ClickPrato, cujo é um projeto maior que tem o objetivo de avaliar a qualidade das refeições pelas fotos recebidas.
e, no futuro, fazer a avaliação dessas imagens com auxílio da inteligência artificial. O critério de avaliação é de acordo com 9 critérios desenvolvidos pelos pesquisadores do projeto, o IQR Foto, que dá uma nota de 0 a 9 aos alimentos presentes, de acordo com os elementos presentes no prato. Bem, quando o participante clica no link para envio das fotos, a primeira imagem que aparece é essa daqui, que explica um pouco sobre o projeto Clique Prato, da instrução de envio da foto e também apresenta o termo de consentimento da pesquisa. Logo após, o participante deverá responder questões sobre o sexo, idade, estado e escolaridade e fazer o envio da foto. A foto será armazenada no nosso banco de dados, que posteriormente será analisado pelos pesquisadores do projeto, dando uma nota de 0 a 9, conforme os índices do IQR Code. IQR Foto, desculpa. Agora, falando sobre os métodos desse trabalho, de abril de 2020 a fevereiro de 2021, foram avaliadas 1.987 fotos de almoço e jantar. O perfil desses participantes foram homens e mulheres de todos os estados brasileiros, de 18 a 81 anos e de diferentes níveis de escolaridades. As imagens foram classificadas quanto à presença de proteína animal, o tipo dessa proteína e a adequação do consumo. O critério de adequação foi definido com a porção de proteína animal menor ou igual a 1/8 do prato, de acordo com os critérios que eu falei anteriormente, do IQR Foto. Aqui na tela está um exemplo de uma refeição enviada por um dos participantes, onde apresenta a porção de proteína animal menor ou igual a 1/8 do prato. Por último, a análise estatística foi realizada no software Stata 14.0 e realizado o teste quadrado de piso. O projeto Clique Prato foi aprovado no Comitê de Ética da FSP USP e o número do parecer está aqui na tela. Bem, falando sobre o resultado agora, a gente observou que 76,5% das refeições apresentaram proteína animal. Dessas refeições, 79,2% delas possuíam a porção de proteína animal maior ao 1/8 do prato. Sobre os tipos de proteínas animais mais consumidas, a gente percebe uma predominância no consumo de carne bovina, 35,6%, e de aves, 33,6%, seguido por ovos, carnes processadas, queijos, peixes, carne suína e frutos do mar. Agora, sobre a adequação do consumo de proteína animal, em relação a regiões, houve diferença estatística significativa. A região onde apresentou maior adequação foi de participantes residentes no Nordeste, com 29%, seguido pela Sudeste, Sul, Norte e, por último, a Centro-Oeste, com apenas 6,9% de adequação. Agora, em relação ao sexo, participantes do sexo feminino apresentaram maior adequação no consumo de proteína animal, 21,8%, enquanto participantes do sexo masculino apresentaram 16,3%. E, em relação à idade, não houve diferença estatística significativa. Participantes adultos apresentaram 21,6% de adequação no consumo de proteína animal e idosos 18%. Em relação à escolaridade, participantes com ensino superior completo apresentaram 24,6% de adequação no consumo de proteína animal, enquanto participantes sem ensino superior completo apresentaram apenas 13% de adequação, havendo diferença estatística significativa também. Agora, em relação à adequação do consumo de proteína animal, em relação à pontuação final do IQR Foto, que é aquele índice que eu mencionei anteriormente, que avalia a qualidade da refeição de acordo com os 9 critérios que estão aqui na tela, analisando o consumo de proteína animal, a gente percebeu que as fotos que receberam de 6 a 9 pontos foi a que apresentaram maior adequação no consumo de proteína animal, 42,4%, seguido pelas que pontuaram de 4 a 5 pontos, com 19,8%, e as que pontuaram de 0 a 3 pontos, com apenas 10,1% de adequação no consumo de proteína animal. Alguns dados apresentados nesse trabalho, a gente consegue similarizar com os dados da última POF, de 2017 e 2018. Aqui na tela está uma tabela com os principais tipos de proteínas animais classificados pela POF, e a gente consegue perceber uma similaridade no tipo de proteína mais consumido, que segundo a POF é carne bovina e aves, e a gente consegue perceber também uma maior frequência do consumo alimentar de proteína animal entre homens do que entre as mulheres. Bem,
Como conclusão, é importante ressaltar que esses resultados são preliminares, pois o projeto Clique Prata ainda está em andamento recebendo fotos. Entretanto, a gente já consegue perceber um grande consumo de proteína animal nas fotos de refeições dos participantes. E a menor adequação no consumo de proteína animal está entre os participantes do sexo masculino, com menor escolaridade e residência na região centro-oeste. Por último, gostaria de convidar todos a participar do projeto Clique Prata. O link para envio da foto está aqui na tela e também acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, como Projeto Clique Prata, e também no Instagram, como @cliqueprata. Então é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de todos aqui presentes e muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Passo a palavra para as avaliadoras. Oi, Guilherme, boa tarde, viu? Foi muito boa a sua apresentação. Obrigado. E, na verdade, foi até complementar, né, outra, porque a gente viu alguns detalhes, até a minha pergunta sobre a renda per capita. Eu continuo achando, né, que mesmo com dificuldade de vocês conseguirem, talvez seja para uma outra fase, precisava existir esse dado de socioeconômico. Eu acho que isso vai fazer muita diferença na hora de publicar, porque realmente a gente não sabe com que tipo de população nessa variável a gente está tratando. E eu achei o seu resultado surpreendente, eu não sei se era isso mesmo que você contava que fosse aparecer, os seus resultados ficaram dentro das suas expectativas? Sim, em teoria a gente pensava que haveria um grande consumo de proteína animal, mesmo havendo a diferença da POF, né, que a POF de 2008 e 2009 houve um menor consumo de proteína animal com a última POF, 2017 e 2018, mas a gente percebeu que ainda há um grande consumo de proteína animal, que grande parte dos pratos, né, 79,8% deles, possuía a porção de proteína animal maior do que o recomendado. Tá certo. Então tá bom. Pode falar, por favor. Passo a palavra para os outros avaliadores. Parabéns, Guilherme, pela apresentação, trabalho. Faço as mesmas palavras que eu falei sobre o projeto para a ID. E, na verdade, até me surpreendeu os resultados, né? Eu acho que estou junto com a professora Liânia, porque assim, chama a atenção de... Eu esperava até que fosse na região sul, um maior consumo, né? Mas eu fiquei pensando assim, mas é uma pergunta, mas é, na verdade, uma reflexão. A gente tem visto esse aumento do preço da carne, a inflação no Brasil. Eu vi que vocês têm os dados lá do início assim, da pandemia do Brasil, em abril de 2020. Se vocês pretendem fazer alguma análise para comparar assim, esses dois cenários, esses dois momentos no tempo. Sim, isso foi até um tema que a gente discutiu durante a elaboração do trabalho, que a gente começou a fazer a coleta das imagens justamente bem no comecinho da pandemia. Mas a gente não tem um dado antes da pandemia ou após a pandemia para comparar, mas poderia ser até uma sugestão para posteriormente outros trabalhos para fazer essa comparação, porque os nossos resultados de agora foi durante a pandemia, né? Tá certo, obrigada. Guilherme, parabéns pelo trabalho. Não vou repetir questões que já foram abordadas, que foram esclarecidas, um trabalho posterior ao outro, achei muito bacana. A minha dúvida, assim, eu queria primeiro te dizer para tomar cuidado para comparar regiões com N's diferentes, tá? Eu entendo que ele está em andamento ainda no projeto, mas tomar esse cuidado para não retratar uma região maior com menos fotos, entende? E uma pergunta para te fazer, você teve dificuldade pelas fotos em identificar o tipo de carne? Por exemplo, carne de porco, carne de boi, que às vezes, por estar com um molho, de repente... Eu fiquei pensando, lendo seu trabalho, porque eu teria essa dificuldade, queria te perguntar isso. Sim, isso foi uma dificuldade durante a análise das fotos. Algumas fotos a gente consegue identificar facilmente o que é, mas outras são muito difíceis, não apenas por causa do molho e tal, mas pelo jeito como a pessoa monta o prato, que poderia colocar a proteína embaixo, colocar o arroz por cima, e aí tem algumas que a gente teve dificuldade. Mas aí a gente discutiu durante a nossa equipe de pesquisadores para tentar adivinhar o que era aquela proteína, né? Mas algumas a gente não conseguiu identificar, então a gente descartou elas, porque realmente algumas são bem complicadas de identificar. Eu fiquei imaginando, assim, pensando em você e a ID, pensando o que vocês fariam, mas obrigada, imagino a dificuldade. Manda um abraço para a Di. Sim, vou mandar, obrigado.
Só para avisar, a gente ainda tem mais 55 segundos, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mas se não, eu já passo para a próxima apresentação. Então, a nossa próxima apresentação é da Ana Lúcia Zovadelli Romito. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar início aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Então, vou dar início. O tema da pesquisa é cobertura da avaliação de marcadores do consumo alimentar por meio de formulários do Sysvan Web no período de 2015 a 2019. Os integrantes da pesquisa sou eu, Ana Lúcia Romito, como aluna bolsista de graduação do projeto PUB, a Joana Ritt como colaboradora e aluna de mestrado, e a professora doutora Bárbara Lourenço como orientadora do projeto. Eu inicio dando destaque na importância da alimentação, que é determinante e condicionante das situações de saúde da população brasileira. É por isso que ações de vigilância alimentar e nutricional servem como uma predição de tendência das condições de alimentação no país e servem como um apoio na gestão e produção do cuidado na atenção primária à saúde, servindo de base para a formulação de políticas públicas e ações locais de atenção nutricional. O Sysvan, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, opera como um grande banco de dados coletados através de formulários. Esses dados são informações sobre o consumo alimentar e o estado nutricional, que são registrados em plataforma online por trabalhadores da atenção primária à saúde. E isso serve como um instrumento para transformar os dados em informações que podem auxiliar depois. Aqui eu trago um breve resumo, uma breve linha do tempo. Então, em 2008, a SEGAN, que é a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, ela implementou o Sysvan através de plataforma online, denominado Sysvan Web. Já em 2015, houveram algumas implementações também por parte da SEGAN, como a incorporação de conceitos do Guia Alimentar para a População Brasileira, a classificação nova também nas perguntas do formulário, que é esse que aparece à direita, e também teve uma nova divisão a respeito das faixas etárias. Já em 2017, houve uma integração da estratégia ESUS-AB, como também uma nova entrada de dados para captar esses dados coletados pelos trabalhadores da saúde. E assim, prosseguiu sendo duas entradas de dados, então o ESUS-AB e o Sysvan Web. Como justificativa do trabalho, nós averiguamos em outros referenciais, em outras pesquisas a respeito do tema, que entre 2008 e 2013, a cobertura média da avaliação do consumo alimentar da população usuária do SUS, ela ficou apenas com 0,41%, ou seja, a porcentagem de indivíduos com acompanhamento do consumo alimentar. Pensando nisso, nós propomos fazer um diagnóstico de cobertura em âmbito nacional, frente à nova proposta de formulários idealizada pela SEGAN, a partir de 2015, e frente também a essa integração com a estratégia SUS-AB. Então, o objetivo é estimar a cobertura de avaliação dos marcadores de consumo alimentar por meio dos formulários do Sysvan, em âmbito nacional, por unidade federativa e faixa etária no período de 2015 a 2019. Como métodos, nós começamos, então, fazendo uma consulta dos relatórios de produção no site do Sysvan, Sysvan Web, e depois a gente fez a averiguação da cobertura da avaliação dos marcadores do consumo alimentar através do cálculo da porcentagem de registro por unidade federativa, por ciclo vital e por entrada de dados, mediante a divisão do número total da população, que a gente captou pela projeção da população segundo o IBGE, e da fração dos usuários do SUS. E a gente chegou nesse cálculo através do cálculo de subtração da projeção da população IBGE, menos a população consumidora dos planos de saúde, segundo a ANS. E depois disso a gente multiplicou por 100. Após, foi realizada análise estatística por meio de regressão linear no programa Stata versão 11, sendo que a cobertura total foi a variável desfecho e o intervalo de anos a variável explanatória. Adotou-se um nível de significância de 5%, então valores de P significantes foram considerados abaixo de 0,05%, e a respeito do intervalo de confiança, ele indicou uma tendência crescente, decrescente ou de estabilidade, ou seja, estatisticamente insignificante nesse caso. Aqui eu trago um panorama do ano de 2019, a cobertura da avaliação do consumo alimentar, então, é estratificada pelos ciclos vitais. Ela está dividida por entrada de dados, então, primeiro as duas entradas de dados juntas, a ESUS-AB e a Sysvan Web, e depois cada uma separada. Eu destaco aqui que a cobertura mínima de 0 a 2 anos
nas 2 entradas de dados foi em Roraima, depois no Distrito Federal de 2 a 4 anos, em 5 a 9 anos no Amapá. Já para adolescentes, adultos e idosos ficou por conta do estado do Distrito Federal. Já nas coberturas máximas, houve um destaque no estado de Minas Gerais para a faixa etária de 0 a 2, 2 a 4 e 5 a 9 anos, para adolescentes no estado do Sergipe, e adultos e idosos no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, então, nos resultados, a gente organizou da seguinte maneira. Aqui vocês podem verificar um mapa, sendo que a legenda, né, para esse mapa, os estados na cor verde, eles simbolizam uma tendência positiva nessa cobertura dos avaliadores do consumo alimentar, na cor amarela, uma tendência de estabilidade, e na cor vermelha, uma tendência negativa. Embaixo do mapa, eu deixei destacado a maior e a menor variação dentro das tendências positivas. Então, na faixa etária de 0 a 2 anos, a gente pode perceber alguns estados com tendência positiva, a maior apresentando uma tendência de estabilidade, e o Distrito Federal apresentando uma tendência negativa. Isso no período estudado, de 2015 a 2019. Já na faixa de 2 a 4 anos, pré-escolares, também a gente observa um pequeno, né, crescimento de tendência positiva no país, mas bastante estabilidade também. Isso é importante ressaltar, que eu esqueci de dizer, mas são nas 2 entradas de dados, ESUS e Sysvan-Web, na população do SUS. Na faixa etária de 5 a 9 anos, a gente também pôde perceber uma tendência positiva em mais estados, comparado à faixa etária anterior, mas ainda assim alguns apresentaram uma certa estabilidade. Na faixa de adolescentes, também bem similar à faixa etária anterior. Para adultos, a gente pôde perceber um crescimento, né, significativo da tendência positiva no país, e o Distrito Federal apresentando uma tendência negativa. E para idosos, cresceu essa tendência positiva, né? Então, mais estados apresentaram esse resultado, consequentemente ficando mais verde o mapa. Aqui eu trago uma comparação dos resultados entre as 2 entradas de dados, desses dados coletados dos formulários, ESUS e Sysvan-Web. Então, do lado esquerdo, o ESUS, do lado direito, o Sysvan-Web, na primeira faixa etária, de 0 a 2 anos, a gente pode perceber uma diferença, o Sysvan-Web já apontando em alguns estados uma tendência negativa. Na faixa etária de 2 a 4 anos, é bem significativo, né, assim, os resultados, a gente pode ver basicamente o mapa inteiro, praticamente em tendência positiva na cor verde, ao passo que o Sysvan-Web apresenta bastante estabilidade e até indica tendência negativa em alguns estados. Para 5 a 9 anos também, bem similar, o ESUS apresentando bastante tendência positiva de utilização, e o Sysvan-Web apresentando bastante tendência de estabilidade. Adolescentes também, bem similar os resultados, que a gente pode observar, o Sysvan-Web apresentando aí alguns estados ainda tendo declínio, né, ou seja, uma tendência negativa. Para adultos também, a gente pode perceber que até cresceu o número de estados que apresentam uma tendência negativa no Sysvan-Web, né, ao passo que no SUS não houve nenhuma tendência negativa, no ESUS não houve nenhuma tendência negativa. E, por fim, na faixa etária de idosos, a gente pode observar, assim, quase um mapa completo, né, de estados que apresentam essa variação positiva, ou seja, na cor verde, que a gente exemplificou. E no Sysvan-Web, os dados registrados lá apresentam bastante tendência de estabilidade, alguns estados com tendência negativa, e nenhum estado apresentou uma tendência positiva no cadastro. Então, como conclusão, a gente pode perceber exatamente isso, que a partir da entrada de dados do Sysvan-Web, a maioria das unidades federativas, elas indicaram bastante estabilidade ou até mesmo declínio, e ao passo que no ESUS-AB, houve maior variação anual positiva, né, por parte de cada unidade federativa. E em muitos estados, ainda que a gente some as entradas de dados do ESUS-AB e do Sysvan-Web, a gente nota que não há um crescimento no número de registro. Então, isso indica possivelmente uma migração da forma de entrada de dados do Sysvan-Web para o ESUS-AB. Porém, no geral, houve um incremento na variação anual no país, né, desses registros realizados através das plataformas, e a cobertura da utilização dos formulários de marcadores de consumo alimentar, ela continua ainda reduzida frente ao seu potencial.
E a gente também pode perceber que a entrada de dados, né, do ESUS-AB, que foi proposta pela SEGAM a partir de 2017, pode indicar uma certa relevância para o registro dessas informações de vigilância alimentar e nutricional, sobretudo na atenção primária à saúde. Aqui foram algumas referências, as principais referências bibliográficas utilizadas. E é importante ressaltar que esse projeto teve apoio financeiro, né? Eu fiz parte desse projeto do Programa Unificado de Bolsa de Estudo para estudantes de graduação, e ele compõe um projeto maior, que faz parte do CNPq, também coordenado pela professora Bárbara Lourenço. Obrigada. Obrigado, Ana Lúcia. Parabéns pela apresentação. Agora passo a palavra para os avaliadores. Boa tarde, Ana Lúcia. Parabéns também pelo trabalho. E são duas perguntas. Primeiro, eu queria saber assim, o que tu acha que tem levado a essa migração do Sysvan Web para o ESUS, e se tu acredita que teria alguma melhora na alimentação desse sistema se talvez tivesse um sistema único, se unificasse. Porque me parece que está no Sysvan Web, em alguns estados ali, eu acho que chegou a mostrar no Acre, que é 0, né, de dados. Então, se tu acredita que se tivesse uma unificação, talvez, dessa informação, teria algum ganho ou não? Olha, eu creio que a estratégia SUS-AB ela veio justamente para facilitar o acesso pelos profissionais. Acredito que é um jeito mais fácil de cadastrar do que o Sysvan Web. E eu acredito que sim, que se unificasse, talvez seria uma forma mais fácil dos trabalhadores cadastrarem, né, esses registros. Então, pode ser que facilitasse isso na hora para eles, sim. Obrigada. Eu acho que é isso mesmo, assim, a minha experiência de atenção básica, eu vejo que tem muito treinamento pro ESUS, e pouco a gente ouve falar, a não ser dentro da área da nutrição, né, quem trabalha com a nutrição dos dados do Sysvan. Mas obrigada. Obrigada. Mas eu queria parabenizar você pelo seu trabalho, realmente seu trabalho está bastante bem escrito, e eu tinha uma mesma dúvida da professora que falou com você. E nós estamos aqui em Araraquara também, independente do ESUS, para parte de comorbidades e resgate das crianças que participam da nossa coorte. Eu queria que você contasse, rapidamente, se você tem dificuldade de encontrar esses dados, se talvez essa migração ou essa alimentação de dados seja causada por uma dificuldade. Para a gente que é usuário, o que você acha da dificuldade de encontrar os dados? Olha, eu acho que, na verdade, assim, para minha pesquisa, a gente teve dificuldade nisso de achar os dados de registros, porque o site do Sysvan, ele estava travando, então foi um período, assim, que a gente não conseguiu de jeito nenhum, mas como a professora Bárbara tinha alguns contatos na coordenação na SEGAM, a gente conseguiu esses dados, então foi um ponto até limitador, né, da pesquisa. Mas eu acredito que, de certa forma, que eu estava conversando com a Francine, talvez se tivesse um sistema só unificado, eu creio que às vezes seja até futuramente implementado apenas uma entrada de dados, talvez seja melhor para os trabalhadores de saúde, né, por qualquer conseguir fazer esse registro e cadastrar, né, no Sysvan. Então, eu creio que sim. Parabéns, Ana. Complementando só o que as professoras já falaram para você, a gente observou, eu orientando um trabalho sobre intoxicação de agrotóxicos, nós observamos que quando a notificação ela passou a ser compulsória, o dado melhora muito, né? A minha pergunta nesse contexto nesta região que você coletou, quem são os atores envolvidos no registro e qual seria a maior dificuldade de tornar esse registro obrigatório para alimentar melhor esse banco de dados? O que você acha sobre isso? Então, os atores, na verdade, são as unidades básicas de saúde, né? Então, os usuários chegam e os trabalhadores aplicam esses formulários, né? E coletam esses dados. E qual que é a segunda pergunta? Desculpa. Sobre a dificuldade que esses atores têm em registrar no tempo de trabalho deles. Eu sinto que este é o maior gargalo, né, nos meus trabalhos que eu oriento. Né? Você vai na sala de uma secretaria de saúde, você vê pilhas de documentos a serem inseridos no sistema,
com dificuldade de pessoal. Eu queria entender se por aí também talvez fosse esse o problema. Talvez um investimento em recursos humanos ou uma terceirização, nesse sentido, né? Dessa documentação, para não atrapalhar o trabalho, né? Da atenção primária. Sim. Sim, eu acredito que é isso mesmo, sabe? A questão do tempo, às vezes é muita demanda de trabalho para os trabalhadores, então acaba acumulando. A questão de infraestrutura também, a gente pode mencionar isso. A questão, às vezes, até de excesso de trabalho, falta de remuneração adequada para esses trabalhadores. Então, eu acho que isso são pontos que dificultam e limitam, né, para que esses formulários sejam registrados corretamente, de forma padronizada. Atendido, Bom, Lucas. É isso, só para avisar que já chegamos no tempo, tá? Dos 5 minutos. Quero agradecer novamente a Ana Lúcia. Podemos passar para a próxima apresentação? Obrigada. Obrigado, Ana Lúcia. A próxima apresentação é da Gabriele da Luz Melo. Boa tarde, eu já vou compartilhar a tela, tá bom? Perfeito, Gabriele. Boa tarde, eu me chamo Gabriele. Eu vou apresentar o trabalho consumo de bebidas açucaradas e em crianças sul-americanas, com a validação de um questionário de frequência alimentar e padrão de consumo, sob a orientação do professor Dr. Augusto César Ferreira de Moraes. Para introduzir, a gente pode perceber que teve um aumento importante no consumo de açúcar no mundo, principalmente nas últimas décadas, acompanhado também do aumento do consumo de bebidas açucaradas, sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, o crescimento da ingestão de refrigerantes foi de 40% entre a década de 70 e os anos 2000. E aqui nesse mapa também é possível ver que, em 2012, o consumo de calorias por dia por pessoa nos Estados Unidos já era superior a 600 calorias. O conceito de bebidas açucaradas, ele vai abranger refrigerantes, bebidas de frutas, vitaminas, bebidas energéticas, entre outros, sendo que todos eles vão ser ricos em açúcares adicionados e vão causar baixa saciedade. Além disso, ele também está relacionado a sobrepeso, obesidade, aumento do consumo de energia total, dietas não saudáveis, síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2, resistência à insulina e efeitos na manutenção da glicemia. Agora, falando sobre os métodos para estimar o consumo alimentar, existem diversos, aqui eu trouxe alguns, como o recordatório de 24 horas, a história alimentar, o questionário de frequência alimentar e os biomarcadores, sendo que todos são geralmente aceitos para coletas válidas. O QFA ele tem alguns benefícios, como menor custo e menor tempo de aplicação, o que tornam ele o melhor método para estudos epidemiológicos. No entanto, os biomarcadores eles são considerados um método objetivo, que não vão depender da qualidade da entrevista. Dessa forma, a medição e a validação de métodos para bebidas açucaradas é necessário, visto que existe a falta de um padrão ouro para a estimativa de consumo alimentar. E assim, o estudo da validação ele também é importante, porque o uso de um QFA com baixa qualidade ele pode resultar em associações espúrias entre os fatores dietéticos e os marcadores que vão estar relacionados à doença. E também, por isso, a validação tem que ser feita na população-alvo, para serem avaliados os riscos e os benefícios dessa validação. O objetivo desse trabalho foi testar o valor preditivo do questionário de frequência alimentar para bebidas açucaradas em comparação à resistência à insulina. Os métodos. Esse é um estudo observacional multicêntrico realizado nas cidades de Buenos Aires, Lima, Medellín, São Paulo e Teresina, sendo parte do SeiCare Study. Os participantes são pré-escolares e escolares com idades entre 5 e 7 anos, de escolas públicas e privadas, que participaram da fase de estudo realizada entre 2015 e 2017. A amostra ela foi selecionada por amostragem aleatória em 2 etapas, por tipo de escola e por sala de aula. Os critérios de exclusão foram a inabilidade dos pais para responderem aos questionários, a ausência do termo de consentimento assinado pelos pais, não consentimento da criança no momento da avaliação física e também do exame de sangue, e crianças que não fizeram jejum antes da coleta de amostra de sangue. E aos critérios de inclusão foram crianças matriculadas nas escolas das respectivas cidades, que estejam dentro da faixa de idade estipulada e que tivessem o termo de consentimento assinado. A coleta de dados ela era baseada nas visitas às escolas
sendo que eram realizadas 4 visitas. Na primeira, ocorreu uma explicação sobre o projeto e o envio dos termos de consentimento. Na segunda, os questionários eram enviados e eram realizadas as medidas antropométricas nas crianças. Na terceira visita, os questionários eles eram recebidos e o sangue coletado. E na quarta visita, eram entregues os resultados e os relatórios do que foi colhido sobre as crianças. Os materiais utilizados no meu projeto foram insumo para coleta de amostra sanguínea, equipamentos antropométricos e questionário de frequência alimentar. E os biomarcadores analisados foram glicose e insulina. Os fatores demográficos incluídos foram sexo e data de nascimento, endereço da casa e endereço da escola. Já os fatores socioeconômicos foram a educação dos pais, mais especificamente da mãe, que foi dividida entre menor que ensino médio, ensino técnico e ensino superior. A análise estatística ela foi feita no Stata 14.0, sendo que o critério de significância estatística foi estabelecido como 5%. A análise descritiva inclui o cálculo de média, desvio padrão, percentual, intervalo de confiança de 95%, e para a validade preditiva foram calculados sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, também foram incluídas análises de concordância e acurácia. Os resultados. Eu optei por dividir os resultados, então primeiramente eu vou falar sobre a glicose, que quando você observar as médias encontradas para essa faixa etária, elas se mostraram majoritariamente adequadas. Então, aqui na coluna em destaque, é possível observar que todas as variáveis tiveram a média de glicose igual ou inferior a 100 mg por decilitro. No entanto, quando você estratifica entre inadequação e adequação, os resultados demonstram maiores percentuais de inadequação. Aqui na coluna em destaque, é possível ver que, com exceção do centro de Medellín, todos obtiveram uma percentual de inadequação superior a 45%. No entanto, quando se fala de bebidas açucaradas, tanto as médias quanto quando ocorre aquela divisão, os resultados mostraram maior adequação. Então, aqui a gente pode ver que todas as variáveis obtiveram consumo de calorias por dia inferior a 64 calorias. E aqui você pode ver que a adequação, com exceção do centro de Teresina, todos tiveram percentual de adequação superior a 49%. Já sobre os coeficientes, o coeficiente de correlação de Pearson, ele apresentou uma relação negativa fraca para as variáveis de consumo de bebidas açucaradas e também para o índice OMA-IR. Aqui é possível observar que os resultados de coeficiente em ambos os casos foram negativos, com p-valor superior a 0,05. Já o teste ele se demonstrou específico, ou seja, ele vai encontrar indivíduos com maior facilidade, indivíduos que não consomem bebidas açucaradas e não possuem resistência à insulina, com valores superiores a 46%. E o teste de concordância indicou uma acurácia moderada, acima de 35%. Já o teste de concordância ele foi pobre para glicose e consumo de bebidas açucaradas, com ausência de concordância para o OMA-IR. Então, é possível ver que, apesar dos valores altos, o coeficiente de capa foi baixo, demonstrou a ausência da concordância e uma concordância pobre. A discussão. O estudo ele demonstrou que o consumo de bebidas açucaradas ele é relevante entre essas crianças sul-americanas, no entanto, o QFA apresentou baixa sensibilidade para o OMA-IR e para bebidas açucaradas. As dificuldades e os vieses. O QFA está sujeito a erros aleatórios, como outros métodos de estimar o consumo alimentar, sendo mais especificamente o viés de memória muito importante nesse caso, porque ele vai afetar a precisão dos dados coletados. Além disso, é muito comum que as pessoas, na ausência da memória, utilizem uma dieta habitual, o que não são as recordações, acabam sendo inferências, o que não é o objetivo do questionário. E, além disso, a gente teve falta de dados para alguns centros e também para o cálculo de índice OMA-IR. As crianças latinas, elas já são uma população com risco aumentado para diabetes, assim como o consumo de bebidas açucaradas já é alto, como mostram outros estudos. Mas a gente tem que considerar que as mudanças nos padrões alimentares que ocorreram nos países em desenvolvimento estão ocorrendo de forma bastante rápida e bastante preocupante. Além de tudo isso, o estudo ele pôde demonstrar, mais uma vez, a associação positiva entre a escolaridade materna e a alimentação saudável, que já é vista em diversos outros estudos.
Na validação, a gente tem que considerar as relações existentes que vão derivar de padrões de comportamento. E apesar das correlações nesse trabalho serem fracas, o consumo de bebidas açucaradas na América Latina já se mostra alto, como é possível ver em outros trabalhos, inclusive em relatórios da ONU e da OCDE. Assim, é importante que os estudos continuem a examinar o consumo de açúcar nesses países, para além do consumo de bebidas açucaradas, porque muitos alimentos ultraprocessados também são ricos em açúcares. E a prevalência da síndrome metabólica, ela tende a aumentar com a idade. Então, a identificação na infância, como é o caso de validar um questionário para essa faixa etária, é bastante relevante. E assim, os estudos sobre o consumo de açúcar, eles têm que continuar sendo feitos, porque eles também podem ser utilizados como base para o desenvolvimento de novas políticas públicas que podem visar a melhoria das previsões dos indicadores. Para concluir, as crianças sul-americanas de 5 a 7 anos, elas apresentaram uma prevalência relevante do consumo inadequado de bebidas açucaradas, e o questionário de frequência alimentar do Say-Care Study possui uma boa validação preditiva para a resistência à insulina. Esse projeto ele foi financiado pela FAPESP, e aqui eu coloquei o número do processo. Obrigada pelo seu tempo e pela atenção. Muitíssimo obrigado pela apresentação, Gabriele. Parabéns. E Obrigada. mais uma vez eu passo para as avaliadoras. Parabéns, Gabriele. Muito relevante seu trabalho, né? Me interessa muito sobre o tema de resistência insulínica, síndrome metabólica. Eu fiquei pensando assim, você comentou, posso ter me perdido, porque o resumo a gente não vê muita coisa, né? Uhum. O N, como você falou que teve uma perda de N, por ser um estudo de validação, como que foi feito esse planejamento? Essa é a minha principal pergunta. Então, acho que essa perda de N, ela aconteceu bastante em detrimento quando se fala do cálculo do índice OMAS, sabe? Porque é um índice que ele exige, apesar de ser um índice de fácil acesso, quando você calcula, a gente teve uma perda relevante por causa dos exames de sangue, que são muitos centros e tiveram bastante dificuldade, porque era centralizado aqui em São Paulo a análise de sangue. Então, às vezes, poderiam ocorrer perdas dessas amostras e a gente acabava perdendo esses dados também. Entendi, ok. Obrigada. Vou passar para as colegas. Gabriele, parabéns. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu participei desse multicentro quando foi a adequação de frutas e legumes também, né, dessas crianças. Eu entendo a dificuldade, mas acho que você levou uma situação séria. E você outra, né? Essa perda, se tivesse tempo, a gente ia contar aqui o que a gente fez para não perder essa análise de vitamina C. Foi muito grave nessa situação. Mas é isso, no estudo multicentro que a gente tem esse tipo de problema. Eu queria que você, mais uma vez, a mesma crítica que eu tinha para a adequação, é uma crítica para essa parte também da glicemia. Eu acho que o trabalho da mãe e a renda per capita é muito importante para você falar de adequação e de validação. Tá? Então, você precisaria ter uma informação melhor se essa mãe trabalha fora ou não, se ela prepara, se ela tem condições, se essa criança se alimenta na escola ou não, se essa escola é pública ou privada. Acho que a Liane travou, né? Acho que foram essas poucas informações que faltaram, assim, para a gente poder... Isso é bastante difícil da gente conduzir. E outra coisinha, eu acho que tá de parabéns, o seu trabalho é bastante importante, mas eu queria só colocar você para pensar nessas situações, para você melhorar um pouco essa resposta, né? Porque a gente, quando faz um trabalho, quer uma resposta, né? E outra coisinha, só para a gente pontuar, o seu resumo, ele traz o modelo no objetivo. Modelo é metodologia, você botou o modelo do trabalho no objetivo. Esse trabalho transversal, isso é objetivo, isso é modelo, não é, isso é metodologia, não é objetivo, tá bom? Tá bom. Parabéns. Obrigada, viu? Boa tarde, Gabriele. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que, principalmente pela tua apresentação, porque ela conseguiu esclarecer muitas coisas assim que eu tinha notado quando eu fiz a leitura do resumo. Então, acho que a tua apresentação ela foi excelente para esclarecer esses pontos. Tem uma pergunta assim que é rápida, até por causa do tempo, que é qual foi a referência que vocês usaram para estabelecer adequado e inadequado o consumo de bebidas açucaradas nessa faixa etária?
E também no sentido do comentário da professora antes sobre essas estratificações, né, com relação à escolaridade da mãe, renda, algumas variáveis que vocês têm, que aparece lá naquelas suas tabelas das médias, talvez ficaria interessante de trazer para aquilo que vocês realmente estão avaliando, que é as medidas de validade, sensibilidade, especificidade, e mostrar esses valores de acordo com aquelas variáveis, porque pode existir essa diferença, então enriqueceria até o estudo de ter essas informações. Tá bom, obrigada. Eu usei os valores da American Heart Association, que é o padrão, que é o que a gente optou por utilizar no Say Care Study. Então, todos os estudos utilizam, que seria 450 calorias por semana. Amém, obrigada. Só avisando, a gente ainda tem 40 segundos, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Então, vou só falar uma coisinha, Gabriele, perguntar para você de novo. Esse menor que 100, já que a gente já tem parâmetros para glicemia, 99, por que vocês colocaram menor que 100 no seu trabalho como ponto de corte? Então, a gente utilizou o indicado pela American Heart Association, que foi, no caso, como o estudo também já faz 2 anos, né, que eu desenvolvi, eu terminei durante a pandemia, mas foi o padrão que a gente utilizou. O ponto de corte da American Heart Association, é isso. Tá bom. E a gente até subdividiu em menor que 100, 125 e 126. Tá bom, obrigada, viu? Obrigado, Gabriele. Obrigado novamente. A gente vai passar, então, agora para a nossa última apresentação dessa sala virtual, que é da Ana Júlia Forjas Grassi. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Lucas, Marli, avaliadoras e colegas que estão por aí. Vou apresentar aqui. Então, eu vou começar. Meu nome é Ana Grassi, eu fiz a iniciação científica com o tema do consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil, uma evolução temporal, sob a orientação da professora Maria Laura. Então, para começar falando brevemente sobre os alimentos ultraprocessados, a gente sabe que eles apresentam qualidades muito diferentes daquelas dos alimentos in natura ou minimamente processados, tanto quando a gente está falando sobre as características nutricionais, mas também os aspectos sensoriais e de forma como esses alimentos são consumidos. E por conta disso, diversas pesquisas já foram feitas associando o consumo desses alimentos com o risco de obesidade e diversas doenças crônicas não transmissíveis. E a gente tem também crescentes evidências com relação ao maior impacto ambiental que está relacionado tanto à produção quanto à manipulação, ao transporte desses alimentos ultraprocessados. Portanto, a regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014 diz que sejam sempre preferidos os alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias, né, devendo reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Nesse cenário, foi feita essa pesquisa, né, de iniciação científica, cujo objetivo é avaliar a evolução temporal do consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil em diversos segmentos sociodemográficos. Então, as fontes de dados utilizadas foram as pesquisas de orçamento familiar, a POF, que é realizada pelo IBGE. Então, foram as pesquisas de 2008 e 2009 e de 2017 e 2018. E foi utilizado o módulo de consumo alimentar, que inclui indivíduos com idade superior ou igual a 10 anos. Então, os alimentos referidos nessas pesquisas foram algumas receitas foram desmembradas e os alimentos consumidos foram identificados conforme a classificação nova. E para análise de dados, foi realizado um modelo de regressão linear para avaliar a avaliação temporal do consumo de ultraprocessados entre essas duas pesquisas, tanto para a população em geral, quanto para cada um dos segmentos sociodemográficos considerados, que eu vou mostrar quais foram esses segmentos nos resultados. Então, aqui nessa tabela, que resume os resultados, eu dividi ela em 2 para ficar mais visível. Então, primeiramente, a gente vê aqui em destaque os resultados do Brasil, ou seja, os resultados da população, a média da população. Então, a gente tem aqui nessa primeira coluna o dado de 2008 e 2009, que mostra que
18,67% das calorias consumidas pela população brasileira nesse período eram advindas de alimentos ultraprocessados. E a gente teve uma evolução para 2017 e 2018, em que esse número alcançou 19,69%, ou seja, já se aproximando de 20% das calorias consumidas vindas de alimentos ultraprocessados. E a gente tem, nessa terceira coluna, um coeficiente que mostra esse aumento. Então, a gente teve, nesse período entre as duas pesquisas, um aumento de 1,02 pontos percentuais no consumo de ultraprocessados, na participação calórica dos ultraprocessados. E nessas duas últimas colunas a gente mostra o intervalo de confiança e o asterisco, que aparece quando a gente tem uma mudança estatisticamente significativa entre os dois períodos. Então, a gente tem aqui alguns dos segmentos que foram analisados, a gente tem sexo, idade e raça-cor aqui nessa página, e eu destaquei alguns valores importantes que aparecem aqui, valores elevados, que demonstram que houve um crescimento até acima daquele da média da população. Então, nos homens, por exemplo, o crescimento, né, foi de 1,59 pontos percentuais na participação calórica. Na divisão por idade, os idosos apresentaram um maior crescimento, com 1,97 pontos percentuais. E na divisão por raça-cor, a gente tem os negros, com 2,04 pontos percentuais de aumento nesse período, e um número bastante expressivo, que é com relação à população indígena, que apresentou quase 6 pontos percentuais de aumento na participação calórica de ultraprocessados, nesse período considerado. Aqui são outros segmentos que foram analisados, então a gente tem aqui, tanto nos anos de estudo quanto nos quintos de renda familiar per capita, a gente consegue observar esse fenômeno, né, uma certa tendência de aumento. Então, com relação aos anos de estudos, aquela população que tem maior escolaridade, ou seja, acima de 12 anos de estudo, apresentou uma redução de 3,3 pontos percentuais no consumo de ultraprocessados, enquanto que a população com menor escolaridade, ou seja, até 4 anos de estudo, apresentou um aumento de 1,18 pontos percentuais no consumo de ultraprocessados. E um fenômeno semelhante é observado com relação aos quintos de renda. Então, a gente tem aqui no maior quinto, né, ou seja, na população mais rica, houve uma redução de 1,65 pontos percentuais, enquanto que na população mais pobre, no primeiro quinto de renda familiar, a gente teve um aumento bem expressivo, né, de 3,54 pontos percentuais nesse período. E aqui outros dois segmentos que foram analisados foi a área da residência, né, sendo urbano e rural, e a gente vê, um crescimento mais expressivo na área rural, com 2,43 pontos percentuais, e na divisão pelas regiões do Brasil, as regiões norte e nordeste foram as que apresentaram também o maior crescimento nesse consumo de ultraprocessados. É importante só ressaltar aqui nessa tabela que aqui a gente tem os números e o crescimento em pontos percentuais, como eu falei. Então, a gente tem que sempre pensar, né, sempre associar, na verdade, esse crescimento à forma como os valores eram apresentados, né? Então, um crescimento maior, por exemplo, nas regiões norte e nordeste, não significa que o consumo seja maior nas regiões norte e nordeste. Então, só para ressaltar esse ponto com relação à forma como a gente está apresentando aqui os resultados. E, então, alguma discussão que foi realizada com relação a isso, a gente pode perceber que os dados mostram um aumento no consumo dos alimentos ultraprocessados, tanto na média populacional, quanto em praticamente todos os segmentos socioeconômicos e demográficos analisados, tem algumas exceções, mas na maior parte houve um aumento. Isso se deve principalmente ao aumento da facilidade de acesso a esse tipo de alimentos por grupos antes preteridos, tanto em relação ao crescimento dos níveis de renda da população que aconteceram nesse período, quanto com relação à penetração maior das indústrias multinacionais em áreas mais remotas do país, e também aos preços mais acessíveis desses alimentos, junto com as estratégias de marketing agressivo que atingem cada vez mais pessoas, levando realmente a essa tendência de aumento no consumo desse tipo de alimentos.
Com isso, a gente percebe que existe um processo de redução da adequação da população à recomendação do guia alimentar. Como eu falei, né, a recomendação é que o consumo de ultraprocessados seja reduzido, e a gente percebe que existe, sim, uma substituição, né, de outros alimentos ali in natura, minimamente processados, processados e ingredientes culinários, sendo substituídos aí pelos alimentos ultraprocessados na população brasileira. Então, esse crescimento mostra uma necessidade de um olhar mais criterioso para esses dados, com atenção a alguns segmentos sociodemográficos, que deve ser considerada quando é feito o planejamento de políticas públicas relacionadas principalmente à área de alimentação. Então, aqui estão as referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as dúvidas. Muitíssimo obrigado, Ana, pela apresentação. Passo a palavra para as avaliadoras. Boa tarde, Ana Júlia, obrigada pela apresentação. Eu acho que tanto o resumo quanto a tua apresentação foram muito claros, e talvez mais importante do que o resultado geral desse crescente no consumo de ultraprocessados é quando tu estratifica, quando tu mostra esses dados para os grupos sociodemográficos, que mostra essa tendência de desigualdade. Então, a minha pergunta, assim, tu chegaste a colocar vários fatores que podem ter levado a esse aumento, sobretudo ali nos indígenas, que eu acho que é um dado alarmante quando a gente olha aquele resultado, ver um aumento nos grupos com menor escolaridade, menor renda e uma diminuição, né, no sentido contrário. Então, pensando em políticas públicas, depois de ter trabalhado com esses dados e ter esse conhecimento, o que tu acredita que pode ser feito para tentar frear esse aumento no consumo de ultraprocessados, principalmente nesses grupos mais vulneráveis? Com relação a esses grupos, essas populações tradicionais, né, como os indígenas, por exemplo, eu acho que existe aí também uma necessidade de valorização da cultura alimentar deles, e nossa, como o Brasil também, como um todo, mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem nesse aspecto é principalmente essa questão, como eu coloquei no final, do custo, né, da acessibilidade desses alimentos. Então, eu vejo que algumas iniciativas, por exemplo, de taxação de, por exemplo, bebidas açucaradas, então, desses alimentos que são muito consumidos, principalmente pela população mais pobre, população mais vulnerável, podem ajudar nesse sentido, assim como os incentivos àqueles alimentos in natura, minimamente processados. Então, se uma parte dos alimentos menos saudáveis fosse onerada em prol de a gente ter auxílios, né, que conseguissem reduzir o preço dos alimentos in natura e minimamente processados, acho que isso melhoraria esse balanço, principalmente quando a gente fala de populações vulneráveis, as pessoas mais pobres, como você mencionou. Obrigada. Passo a palavra para as outras avaliadoras. Parabéns, Ana. Parabéns você, sua orientadora. O trabalho está muito bem redigido, muito bem organizado, né? Fiquei impressionada aí com a estratificação, principalmente para os indígenas, né? Esse incremento me causou, né? Fiquei assim. A gente já espera que esteja urbanizado, né? Mas foi um impacto realmente intrigante. Na sua conclusão, eu senti falta de você chamar a atenção, queria saber da sua opinião, sobre as características protetoras, né, que é a escolaridade, renda, mostrando que políticas públicas voltadas para isso, né, mais emprego, mais educação, isso contribui para uma redução do consumo de ultraprocessados. O que você acha sobre isso? A gente realmente é difícil encontrar dados mais específicos nesse sentido, né? De falando, é por causa disso, ou tal coisa funciona mais ou funciona menos. Mas acho que, como você bem apontou, essa redução que a gente vê, tanto em alguns grupos de escolaridade maior quanto de renda maior, mostra que existe sim essa influência de um conhecimento, né? Então, acho que um conhecimento sobre uma alimentação saudável, o que seria uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, assim como a facilidade de acesso dessas pessoas aos alimentos que elas podem escolher. Então, acho que isso ajuda sim. Então, nesse sentido, ações de incentivo ao consumo desses alimentos, né, para as pessoas saberem realmente, né, reconhecerem uma alimentação saudável, também podem ajudar como um contraponto até o marketing, que foi também uma questão que eu coloquei, né, então as indústrias, elas vêm com esse marketing muito pesado, defendendo muito o consumo desses alimentos, e às vezes é difícil para a população discernir aquilo que ela recebe como informação. Então, acho que é importante sim
fazer nesse sentido campanhas de conscientização, enfim, de levar essa informação sobre uma alimentação saudável e adequada de forma mais equânime para a população como um todo. Rapidinho, antes de passar para a Eliane, bem rápido, queria saber se o grupo tem alguma projeção percentual de aumento para os próximos anos, mediante as projeções, e aos ataques do guia nunca foi tão em voga, né? Tão falado. Alguma projeção do grupo de aumento? Eu acho que existe eu não conheço nenhum trabalho específico que esteja sendo feito dentro do Nupens com relação à projeção de aumento, mas pelo que a gente tem visto de pesquisas em outros países, a gente vê que o Brasil ainda está num momento intermediário, em que esse aumento está acontecendo, mas ainda tem muito para aumentar, para a gente chegar em países, por exemplo, como os Estados Unidos, em que o consumo médio alcança 50% da população, a participação média dos ultraprocessados chega a 50%, aqui ainda estamos nos 20%. Então, acho que ainda tem muito curso aí para que haja um aumento, e a gente precisa estar atentos a esse aumento desde já, né, para não chegar nesse nível. Então, para a gente poder evitar que o país evolua nesse sentido, né, que não é exatamente o que a gente gostaria. Obrigada, desculpa, Liane. Imagina. Liane, rapidinho, a gente atingiu o tempo, então só vou pedir para ser uma pergunta mais rapidinha, tá bom? Não era rapidinho, mas todas as respostas já foram feitas, já foram dadas. Então, eu vou elogiar pela sua maturidade como pesquisadora, achei você muito madura na sua apresentação e na sua pesquisa, e fica aí para você pensar. Como você acha, o que você acha da POF como uma ferramenta de pesquisa? Só pensa, depois qualquer dia você me manda por e-mail. Obrigada, viu? Bom, então chegamos ao fim das apresentações. Agradeço mais uma vez a Ana e parabenizo. Fazendo um fechamento bem rapidinho, queria agradecer, principalmente o pessoal aí que está vendo a gente pelo streaming, por acompanhar, por dar esse voto de confiança num dia à tarde, de ver um pouco de ciência sendo produzida. Queria agradecer, lógico, as alunas, né, que apresentaram brilhantemente aqui os trabalhos. Lógico, minha função é só moderar aqui, mas não comento sobre eles, né, mas fico muito feliz com as produções que vocês fizeram. Parabenizo também muito e agradeço por terem cumprido a risca, tanto para as apresentações quanto para as perguntas, com o tempo. E, lógico, agradeço também às avaliadoras por toda essa força, por viabilizarem, de poderem estar aqui esse dia, por contribuírem também para o 29º Cicusp. E deixo aqui aberto rapidinho se alguém quiser fazer mais alguma consideração como um todo, assim, de algum agradecimento, alguma fala. Se não... Obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz por ter participado também. Achei bastante evoluído esse 29º Cicusp, não foi? Também agradeço, igualmente, Eliane. Bom, só dando um feedback para as alunas, para as apresentações. Agora, já foram as apresentações, a gente vai pedir para vocês que vocês saiam da sala. A gente vai, somente eu e as avaliadoras, a gente vai ficar um pouco ainda mais na sala para a gente definir 2 das melhores apresentações de hoje, que esses nomes serão encaminhados para a comissão de pesquisa para potencialmente irem para a etapa internacional do Cicusp, a segunda etapa do Cicusp, ok? Então, a sala vai continuar aberta, mas somente eu e as avaliadoras ficaremos aqui. Mas, mais uma vez, agradeço muito e parabéns a todos. Obrigada, Lucas. Obrigada, avaliadoras. Um beijo para todo mundo. Obrigado.